Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Prepara seu chimarrão para matearmos juntos na voz da tradição. Hoje nós vamos viajar pelo Brasil, porque nós vamos matear com o presidente da CBTG e o primeiro vice-presidente da CBTG, João Hermelino de Melo, nosso presidente, e o seu vice, Algenor Luvison. Muito boa noite, senhores. Sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição. Boa noite. Boa noite, Namira. O nosso programa, como os senhores já sabem, já deu para notar, nós temos o patrocínio da erva mate barão, o verdadeiro sabor do chimarrão, que vamos matear com essa boa erva, e da Tecnissan. Tecnissan, que vai estar agora com certeza lá em Piratuba. Tá certo o nome, meu presidente? Piratuba. Corretíssimo, Piratuba. Piratuba, Santa Catarina, por ocasião do FENARTE, da Festa Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, que a CBTG realiza de 2 em 2 anos? De 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. E nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto, vamos esclarecer ao nosso telespectador tudo o que vai acontecer nessa festa dessa semana, que vai ser agora dia 6 e 7 dessa semana e do corrente mês, e nós vamos perguntar ao presidente como é que vai ser, como é que não vai ser, o vice-presidente da CBTG. Mas antes eu quero saber um pouquinho de onde é que saiu esse cidadão chamado João Melo, vice-presidente da CBTG. É gaúcho? Não, é presidente, vice ou Algenor? É presidente, era vice, isso que eu raciocinei, era vice-presidente da CBTG e imediatamente passou a presidente da CBTG. Gaúcho de nascença, Rio Grande do Sul? Sou nascido aqui no Rio Grande do Sul, muito orgulho de ser nascido em Santo Ângelo, missioneiro de quatro costados. E carrego a cruz dupla dentro do peito, tá? E que nem os versos do Aparício Silva Rilo. 2 braços para a esquerda e 2 braços para a direita. Amo em dose dupla e mereço duplo respeito. Mas que maravilha, que maravilha. Meu amigo Algenor Luvison, e o senhor? Bom, eu venho lá da Serra, eu venho de Veranópolis. Eu nasci lá, minha mãe mora lá, meus familiares são de Veranópolis. Inclusive, minha mãe hoje já está completando 88 anos. Mas é bem novinha. É, bem novinha, né? Aí diz que se chama lá a Terra da Longevidade, tomara Deus. Ela me disse que vai aos 100 anos. Maravilha. Isso é importante. Eu vim para Porto Alegre em 81, e daí me alojei em Porto Alegre, nunca tinha vindo a Porto Alegre, fui morar em Porto Alegre e moro até hoje. Eu entrei na vida tradicionalista por meados de 86, 87. Já no ano seguinte, já me incumbiram de ser patrão de um DTG. Qual DTG? DTG Sangue Nativo, lá da Zona Sul. Daí eu consegui ficar 12 anos de patrão. 12 anos patrão do DTG Sangue Nativo. Não queria mais que eu saísse, mas depois dei um jeito. Porque como o DTG é um departamento de uma associação, de um clube, daí eu assumi a presidência da associação, daí eu tive que colocar um patrão, porque ele é nomeado pelo presidente, né? Então, daí eu nomeei um patrão, daí não veio mais um segundo ano o mesmo patrão, depois foi nomeado outro, eu fiquei 5 anos de presidente. Da minha esposa também foi patroa 1 ano do Sangue Nativo. Daí que eu entrei ali, que eu comecei influência, tá? Daí nós tínhamos uma entidade que chamava UTS, que era União Tradicionalista Zona Sul, que depois, Zona Sul, com a morte do seu, que era o presidente na época, foi instituída. Daí eu comecei a entrar na primeira região tradicionalista, daí na qual estou há 5 anos subcoordenador da Zona Sul de Porto Alegre. E a gente vem evoluindo, e o ano passado, coincidentemente, estávamos sentados aqui na sede da CBTG, eu, o senhor João Melo e o Manuelito, presidente do MTG, que na época ele era o presidente anterior era o presidente do CBTG. Então, e o João estava procurando alguém que ficasse em Porto Alegre para dar uma força, para dar uma mão. Daí o Manuelito disse, olha lá, convida o senhor Genor, que acho que... E eu recebi o convite do João, e como vi o João, que eu conhecia ele, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu com ele eu quero, e trabalho. Vou aprender muito, porque a gente sempre aprende, né? E daí aceitei o cargo, o convite que ele me fez, e da mesma forma fomos empossados em Piratuba o ano passado, em agosto. Então, muito bem. Presidente Melo, eu fiz questão de apresentar, bem apresentado, o seu vice-presidente, o Algenor, porque ele é conselheiro do MTG e faz parte junto conosco na Junta Fiscal, e sempre em que nos eventos do MTG o Algenor está sentado à mesa de honra. E algumas pessoas não entendem o porquê. E quando a gente anuncia, sabem por quê, porque a gente sabe. Tu estás morando agora no Mato Grosso do Sul?
Eu moro em Campo Grande desde 83. Desde 83. Quando eu mudei daqui de Santo Ângelo para o Mato Grosso do Sul, eu mudei para São Gabriel do Oeste em 76, fim de 76. E depois, posteriormente, Campo Grande. Mas estou lá até hoje. Mas começou no tradicionalismo onde? Em Santo Ângelo ou no Mato Grosso do Sul? Não, eu comecei com 11 anos. 11 anos? Na invernada de dança, então era mirim para juvenil. Aí. Como eu era uma taquara de grande... Santo Ângelo? Santo Ângelo. E então eu já fui para juvenil, de cara pela altura. E aí o patrão, lá no CTG, 20 de setembro, em Santo Ângelo, o patrão naquela época era o Major Bogo e a Dona Celeste. E logo depois assumiu o poeta Gumercindo Medeiros Filho, o Cindinho e a Dona Yolanda, patrões do CTG. E eu comecei nessa época e não larguei até hoje, né? E estamos aí, ficamos, depois foi fundado o Conjunto Folclórico Sentinelas do Rio Grande, hoje não existe, lá em Santo Ângelo, pelo seu João Madrid e meu pai, o Otacílio Melo, formaram esse conjunto folclórico, e onde praticamente a família Madrid e a família Melo eram os componentes da invernada de dança. Então a gente participava com teatro, com danças, poesia, sempre a gente era convidado para esse estilo de apresentações. Santo Ângelo, então, como dançarino? Dançarino. Não teve cargos eletivos nenhum? Não, nunca fui patrão, mas a família sempre. A família sempre? Sim, o Nelson, meu irmão, foi patrão do Legalista, o CTG Legalista, e os primos... Aliás, CTG Legalistas, lá em Santo Ângelo. Eu sou obrigado a falar. O CTG Legalistas é do Benjamin Feltrin Neto. Ele participou. Feltrin Neto participou dos Legalistas. Legal. Em Santo Ângelo, onde era peão, meu finado sogro também, lá nos Legalistas. Quando fala em Santo Ângelo, já lembro dessa turma toda lá. Beleza. Pois eu sou de lá, de Santo Ângelo, né? Então a gente participou muito. Tá, e aí teve que se mudar para Aí comercialmente eu fui para São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste, que é uma cidade a 140 quilômetros de Campo Grande, pertinho. Aí depois, em função de estudos e comodidade familiar também, sim, mudamos para Campo Grande, para a capital. Para a capital. Família grande? A família hoje é grande, né? Porque são 3 filhos. Antigamente não, porque eu venho de uma família de 9 irmãos. 9? Dá para dizer que é 8,5, porque eu tinha um Melinho que era 90 centímetros, então... então 8,5. 8,5, tá certo. E aí se mudou profissionalmente para Campo Grande e lá já procurou tradicionalismo, já foi... Aí estava em andamento a fundação de um CTG lá em Campo Grande. Já existia um... Tem muitos gaúchos lá em Campo Grande. Né? Tem bastante gaúcho. Mas aí estava em andamento a fundação do CTG, já fui procurado. Eu não participei da fundação, da ata de fundação, mas no mesmo ano, que foi em 90, eu já entrei e já estou até hoje no mesmo CTG. Estou lá como fui o segundo patrão do CTG e depois fiquei no tempo normal, que foi 2 anos. E hoje, desde aquela época até hoje, eu pertenço ao quadro ou Conselho Levaquiano, ou um cargo ou outro, sempre estou colaborando com o CTG. Mesmo hoje, como presidente da CBTG, eu estou no Conselho Levaquiano do Tropeiros. E a CBTG permite que tenha duplicidade de cargo, sem problema, o Estatuto permite. Olha, no Estatuto não diz nada, não diz nada contra. Vamos trabalhar. É o mesmo também, o MTG tem essa liberdade de ação em alguns cargos que podem exercer também dentro do Centro de Tradição. Eu acho que você, podendo colaborar, você tem que colaborar de uma maneira ou de outra. Exato. Não precisa pertencer ao quadro de diretoria ou conselho para trabalhar para uma entidade. O importante é você fazer porque nós, como voluntários, como diz o Manuelito Safaris, nós temos que ser o voluntário completo. Então, tanto faz na diretoria como sem diretoria, estamos ali à disposição. Peão a serviço. Peão, essa é a verdade. Exatamente, um peão a serviço. Genoro, e como é que está sendo ser o vice-presidente da CBTG aqui em Porto Alegre? Porque a gente sabe que a coisa aqui não tem assim, um entendimento muito grande sobre a nossa Confederação Brasileira da Tradição Primeiro, Gaúcha. deixa eu colocar uma coisa. Ele disse que dançava na juvenil, né? Só que eu nunca dancei em grupos.
Nunca dançou? Não, eu também tenho 2 filhos, uma filha e uma filha, um filho e uma filha, ela que foi prenda juvenil e ele que foi peão adulto, os guri. Tá, e hoje, graças a Deus, ela é uma jornalista bem conceituada, mora em Brasília, e hoje o meu genro também faz parte ele é advogado da ABERT, Associação de Rádio e Televisão, tá? São teus colegas. Isso. Tá, isso. E a minha esposa, que é uma tradicionalista, isso nata também, que está sempre. Tá? A pergunta que tu fizeste, como vejo a CBTG aqui em Porto Alegre, isso... Como é que está sendo a tua representação aqui? Assim, aqui é o seguinte, a CBTG, na verdade, não tinha sede, tinha uma sede em Brasília, né? Que eu acho que o João conhece também. Daí, na época, na gestão do Manuelito, se fez lá numa convenção, se não me engano, foi numa convenção que se colocou a coisa para que viesse a sede para Porto Alegre. Foi uma meta do Manuelito. Foi uma meta do Manuelito, de trazer a sede para Porto Alegre. E aí caiu tudo junto, porque a primeira região tradicionalista aqui, do MTG nosso aqui, ela não tinha sede também. Daí a gente conseguiu esse prédio que nós estamos, com o governo do Estado, que isso aqui é um patrimônio do governo do Estado, Sim. não é nada nosso, mas nós temos hoje um comodato, a primeira região tem um comodato de 20 anos, já tudo legalizado. Então, o Manuelito, bom dizer, vamos trabalhar junto e vamos botar a CBTG também ali, junto com a primeira região. E por isso que se trouxe, então, a sede da primeira região, se reformou. Na época, a CBTG também tinha uma situação financeira um pouquinho melhor. Como diz o João, que a dificuldade é grande, né, João? Nós sabemos que hoje é muito difícil e a gente conseguiu, ele ajudou bastante. Naquela época, nós reformamos o prédio e trouxemos, então, a primeira região para cá e trouxemos também a sede da CBTG para cá. Nós ainda não estamos assim, digamos assim, tu vai me perguntar, está sendo utilizado todos os dias? Não, eu praticamente estou todos os dias aí. Mas agora, falando hoje com o presidente, nós vamos começar a fazer as nossas reuniões aqui, de artístico, de cultural, que tiver mais que compete ao Rio Grande do Sul, e se a gente for de fora também, nós vamos começar a fazer aqui na CBTG. Fazer uso da sede. Vamos fazer uso da sede, porque eu acho que está aí para isso. Inclusive, hoje nós temos aclopada aqui a TV Tradição, nós temos ali a rádio, então a gente pode divulgar muito. Inclusive, hoje eu teve o prazer, meu presidente, de fazer um programa de rádio também aí. Oh, que maravilha. E já os ouvintes de Mato Grosso já estavam escutando, não é, presidente? Que maravilha. Isso é bacana, tá? Então é assim que a gente pretende, mais ou menos, conduzir a sede da região. Eu disse no começo, eu tenho muito que aprender e vou aprender com os mais antigos. Vou aprender com o João, vou aprender contigo, vou aprender com o Manuelito e assim vamos indo. Mas a gente vai levando. E a gente está aqui para colaborar e para ajudar. Muito bem. Como nós temos o patrocínio da Tecnisan, que é a Solução e Meio Ambiente da Erva Mate Barão, a gente passa um chimarrão aqui com a Erva Mate Barão, dizendo o seguinte, meu presidente João Melo, que com certeza o pessoal lá em Campo Grande, Mato Grosso, vai assistir muito esse programa, porque a nossa maior audiência é fora da capital. Não vou dizer fora do estado, porque eu estaria pecando com os meus telespectadores da nossa TV Tradição. Quando nós dissemos que a TV Tradição é a cultura gaúcha para todo mundo ver, é real. Temos uma audição muito boa, uma assistência muito boa fora da capital, no interior do estado, e fora do estado também é muito bom a nossa audiência. Diversos eventos, mesmo a gente podendo acessar pouco tempo devido ao fuso horário, mas a gente assiste muito e assiste pós o evento também, quando você grava. Isso é muito importante, deixar gravado ali, registrado, para nós mesmos que assistimos algum programa, alguma palestra, e transmitir para os jovens, principalmente, veja aquela matéria tal, X lá, que é muito importante. Então, parabéns por essa atitude de ser gravado e deixado lá. Deixado sempre. Mas, meu presidente, agora, por ocasião do nosso congresso que aconteceu em janeiro passado, agora, lá em Uruguaiana, o diretor da TV Tradição me pediu, divulga que nós estamos transmitindo ao vivo ao mundo inteiro e tal. Quer escrever? Eu disse, não, pode deixar. Aí eu disse da seguinte maneira, que a TV Tradição estava transmitindo o 63º Congresso Tradicionalista para a Uruguaiana, para Porto Alegre, para o estado inteiro, para todo o Brasil e para todo o mundo ver. E eu disse, e eu afirmo aos senhores que o mundo inteiro está nos assistindo, porque quando eu não posso estar presente num evento do MTG, eu acesso a TV Tradição e assisto. E cada vez minha esposa chega perto,
Tu está emocionado? Por que tu não foi lá de novo? Estou emocionado porque é muito bom estar aqui, vendo os meus amigos, os gaúchos que estão lado a lado, junto comigo, estão realizando aquele evento, não estão lá. Então a TV Tradição facilita isso. Como nós vamos falar depois, aguarde aí, calma, nós vamos falar de Piratuba já. Quer dizer, antes de tu chegar em Piratuba, tu vai saber tudo o que vai acontecer lá, porque o presidente Melo está trazendo as maiores notícias para nós. Presidente Melo, e lá em Campo Grande, só frequentou o CTG, vice-patrão, não dançou mais, não foi patrão? Não, eu fui patrão Falta de tempo? Não, fui patrão por 8 anos do movimento do MTG lá. Do MTG, do Campo Grande? 8 anos. Não, do MTG Mato Grosso do Sul. 8 anos. 8 anos. Presidente do MTG. Aí, e minhas filhas, todas elas, as 3, prendas, sempre prendadas. Uma delas, a mais velha, foi segunda prenda da CBTG. Que maravilha. A do meio, sempre nos assessorando, inclusive ela faz parte. Eu vou te pedir para te dar o nome delas. Aqui foi a Cibele Kramer de Melo. De Melo. Foi a segunda prenda da CBTG. Segunda prenda da CBTG. Agora me falhou, mas eu acho que foi 2002. Não, o ano não precisa. O importante fica registrar o ano, aí a memória não tem como. A Aline Kramer Koll, hoje, que é casada. Então, casada. A Aline Kramer Koll, ela é assessora juntamente com o Wilson Porto. O Wilson Porto? O Wilson Porto é o assessor de TI, né? E a Aline assessora ele também e assessora a presidência. Né? Então ela faz parte do corpo de diretoria da CBTG. E a Laura, que é a menorzinha, a menor, a mais nova, mas é a mais alta. É a maior em tamanho. Também foi prenda até casar também, e agora casou ano passado. Então família tradicionalista, então. Os maridos delas, da Aline, é tradicionalista, é gaúcho, inclusive é o tesoureiro da CBTG, o Moacir Koll Filho. Moacir. E o André, o casado com a mais velha, também mas não é tradicionalista, não é, é paulista. Mas apoia. E apoia, participa. Até diga-se de passagem que o movimento gaúcho, principalmente no Mato Grosso do Sul, ele não é composto somente de gaúchos. Sim, quando eu pergunto gaúcho, eu perguntei a primeira pergunta, se o senhor era nascido aqui, porque gaúchos nós temos no mundo inteiro, e não precisa ser nascido no Rio Grande do Sul para se intitular gaúcho. Basta amá-lo e respeitá-lo. Exatamente. Faça amar as nossas cores. Vou te passar a coisa desse chimarrão, que está muito bom esse chimarrão da erva mate barão. A erva mate barão é o verdadeiro sabor do chimarrão. Mas que maravilha. Então toda a família está ligada à CBTG. A esposa nos acompanha, sim, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Não tem como não acompanhar. E agora eu tenho uma netinha. Agora, tá com 3 anos, Ana Beatriz, que a semana que vem aí tu pode. Essa semana agora. Você poderá ver ela lá, pilchada. É um orgulho. Lá na festa da... está aqui, vai estar em Piratuba também. Vai estar em Piratuba. Então. Mas que coisa maravilhosa. A gente se sente feliz quando traz os nossos entrevistados e a gente sabe, 99,9% sempre trazem a família numa demonstração de que o tradicionalismo preserva a família. Não importa onde. Se é dentro do meu CTG aqui, no meu bairro, se é na capital, se é lá no Campo Grande, se é no Brasil inteiro, a família em primeiro lugar. A gente nota isso. Princípio basilar. Basilar. De qualquer fundamento. Falando em família, na volta agora do Congresso de Uruguaiana, nós paramos em São Gabriel para fazer um lanche normal, sabe? E nós fomos, inclusive fui abordado por uma senhora, uma fazendeira. Daí ela perguntou o que eu era. Eu sou condutor dessa excursão, sou isso, aquilo, faço. Diz ele, vocês são o futuro, vocês têm que colocar o tradicionalismo dentro das escolas, vocês têm que colocar isso como na frente. Olha, nós já estamos fazendo alguma coisa, porque nós já temos o MTG vai à escola, sim, nós já temos tirando das escolas. Então a mulher ficou impressionada daquilo que ela viu, por exemplo, lá em Uruguaiana, no nosso congresso. Quer dizer, para ver que, como tu disseste, as famílias, MTG, o tradicionalismo hoje são famílias, tradição não nega, né? Não tem como separar, tradição de família, não tem como separar. E isso serve, eu tive, no final de 2014, entrevistei César Oliveira, Rogério Melo, Cristiano Quevedo, Joca Martins, enfim. Entrevistei essa turma em dezembro e janeiro passado agora. Todos eles, artistas renomados, falam
quando começava. Meu avô me ensinou a andar a cavalo. O meu avô, sabe, trazem a família ao sucesso que fazem hoje. É a base de tudo, é a família. É que não foi o meu caso. Por exemplo, no meu caso, meu falecido pai, que hoje eu não tenho mais, ele é aqueles bailes, sabe, de ramada, baile de gaita, coisa assim. Mas no tradicionalismo em si mesmo, que eu comecei a atuar e comecei a aprender alguma coisa, foi quando eu vim morar em Porto Alegre. Mas aí tu conduziu a tua família dentro do com certeza, dentro com do certeza. tradicionalismo. Para estar que meus filhos chegaram a ser, não seguiram mais adiante por motivos de começar a estudar, começar a fazer faculdade, daí dizer, pai, eu vou ter que pensar ou para uma coisa ou para outra. E daí mas eles foram até o momento, digamos, quase chegar adultos, e depois aí cada um foi para o seu caminho, mas não perde a tradição, não perde, não. Sem dúvida. Inclusive, minha filha tem vestido guardado lá ainda de prenda. Lá ainda. Mas, eu tenho, todo mundo sabe, principalmente na TV Tradição, já falei diversas vezes, minhas 3 filhas dançaram no Tiaraju e conheceram o mundo pelo Tiaraju, viajando com o CTG. E aí, faculdade, casamento, muda de cidade, coisas que a vida, né? E aí, esses dias visitando uma filha que mora em Floripa, pai, um vestido eu guardei para mim. Uma pilcha ela guardou de recordação. Então isso nos enche de alegria, nos enche de satisfação, né? de muita coisa boa. Meu presidente Melo, agora nós vamos deixar nosso telespectador muito curioso. Como é que esse Festival Nacional de Arte e Tradição é de 1 ano e todos os anos tem, e que é de 2 em 2 anos? Como é que funciona isso? Não, ele é de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos? 2 em 2 anos. E ele é itinerante. Itinerante. Não é fixo. Né? Por exemplo, esse ano semana agora em Piratuba. Piratuba, Santa Catarina. Como é que foi escolhido Piratuba? Como é que escolhem? No Congresso é colocado em votação os candidatos a sediarem. Então foi colocado Mato Grosso e Santa Catarina. O Mato Grosso em querência e Santa Catarina com Piratuba. Aí as belezas de Piratuba encantaram todos os congressistas e venceram. Venceram e estão aí agora. E foi decidido então em 2014? Foi em 2013? Novembro de 2013. Novembro de 2013. Então... Em seguida, nós vamos dar continuidade às festividades de Piratuba. Como é que o senhor chegou a presidente da CBTG? O senhor era vice-presidente da CBTG, que, segundo eu sei, até meio do ano de 2014? Correto. Até o meio do ano o senhor era o vice-presidente. Bem, é verdade o seguinte, nós tínhamos o nosso presidente, né, eleito e nesse congresso, então... 2013. Em 2013, novembro. É novembro, né? Foi novembro. E lá em Lages, Santa Catarina, inclusive, foi o congresso, e foi eleito o nosso amigo Erivaldo Bertolini. E ele, por motivos particulares dele, ele pediu afastamento. Pediu afastamento e, então, eu assumi. Essa reunião foi do Conselho Diretor. Isso é automático? Não, houve uma reunião do Conselho Diretor em Curitiba, sediado pelo presidente do Conselho Diretor, né, que é o Orides Pompeu. O Pompeu. E então ele sediou na comarca do presidente Jader, do Paraná, lá em Curitiba. O Pompeu é de Santa Catarina? É de Santa Catarina. Isso. E o Jader do Paraná. Então, sediaram, inclusive eu estava na reunião representando o presidente do Mato Grosso do Sul, que estava impossibilitado de vir, os 2 vices dele também, e ele ligou para mim, que eu digo, não, eu posso ir. Me otorgou a representatividade do MTG do Mato Grosso do Sul. Aí, onde o Bertolini colocou as impossibilidades dele, né, que não interessa muito a nós, né, porque é problema dele, colocou e foi aceito e eu assumi como vice. E passado uns dias, né, nós resolvemos convocar um congresso e uma convenção extraordinária e fazer nova eleição. Aproveitando, então, alguns da diretoria e antiga, né, e diretores, enfim, quase todos ficaram. Sim. Menos o primeiro tesoureiro e o primeiro secretário e o segundo vice. O restante todos permaneceram e alguns cargos de diretores ali que se afastaram antes e tal. Mas ficou, então, eleito até novembro de 2015 agora. Final de 2015 tem eleição de novo.
tem outra convenção e outro congresso. Congresso, quer dizer. E está previsto para ser aonde? Olha, eu vou tentar puxar para o meu lado, para dar oportunidade do pessoal conhecer Campo Grande, Mato Grosso. Então, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Nós, então, dar essa oportunidade, isso. Né, tentar fazer um congresso lá. Lá. Como não está definido ainda? Não está. Define agora em Piratuba? Pode ser. Pode ser. Onde todos vão estar reunidos. E lá em Piratuba agora reúne o Brasil inteiro. Reúne o Brasil inteiro. O senhor chegou a viajar o Brasil inteiro? Ainda não, mas eu conheço. Eu já tinha viajado antes, eu conheço. Não, como presidente eu só visitei o Mato Grosso, em Nova Mutum agora, que eu trabalho, sou representante comercial, Sim. Então eu não tenho tanto, não sou aposentado. E dependo... Está suando a camiseta. Não dependo tanto do leite das crianças mais para dar um compromisso, mas é manter a minha mulher bem... Né? Tá certo. Ser bom tradicionalista então, é manter a família equilibrada, sem dúvida Então nenhuma. Tem que colocar os pila para dentro. Claro. E a gente não pode também viver somente da tradição, a gente tem que trabalhar. Isso aí não tem dúvida. E para condicionar os dois, então, eu não fui em São Paulo, não fui no Paraná, estive em Santa Catarina, mas Paraná fui convidado, São Paulo, o Distrito Federal também. Mas eu conheço todos, já anteriormente, por viagens. Né? Sim. E agora vão estar todos reunidos agora em Piratuba, então, todo esse pessoal. Nesse fim de semana, inclusive, a população brasileira está convidada a vir a Piratuba. Inicia... Dia 6 agora. Dia 6 de manhã, começam os jogos, né, a parte esportiva tradicionalista, que é bocha, tava, tetarfe, bocha campeira, que é aquela antiga nossa, na grama, a bocha 48, aquela do cepo, que buenacha, bárbara de jogar. Boa de jogar. E, então, a parte esportiva toda, a parte campeira também, onde está confirmado já 6 MTGs já com suas equipes. 6 MTGs? 6 MTGs. Rio Grande do Sul? Só na campeira. Rio Grande do Sul? Rio Grande não pode faltar, não, né? Rio Grande. Nossa. Eu já coloquei porque eu sei que o diretor campeiro da primeira região Rio Grande com o presidente Manuelito, não falta deixa nada. De ir. Não deixa de ir. Não. Então, é o Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, esses três, forte. Aí vem o Paraná, né? Não, o Paraná já falei, São Paulo, Distrito Federal e o Mato Grosso. E o Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul e a Amazônia Central, Ocidental, Sim. Ainda não confirmaram, mas tem possibilidade ainda porque foram inscritos, mas não houve a confirmação ainda, mas eles têm até, né, para confirmar a vinda deles. Pode confirmar tranquilo. Então, eu tive o privilégio de em 2011, quando foi o FENARTE, foi aqui em Triunfo. Triunfo, Aqui. Eu tive o privilégio, eu fiquei deslumbrado, porque eu sempre ouvi falar em CBTG e conhecia o presidente pelas cerimônias e tal, mas eu fiquei deslumbrado porque em Triunfo estava o Brasil inteiro de bombacha, participando do FENARTE. E aí deu para ver que não importa onde seja, o Brasil inteiro se reúne ali. Já ocorreu aqui no Rio Grande, ocorreu em Santiago. Isso. A primeira em Lagoa Vermelha, depois Santiago, depois Triunfo. Depois Triunfo aqui no Rio Grande. Aqui no Rio Grande. E agora então é Piratuba, o outro deve ser lá para cima depois. Ficou pré-ajustado, como diz o pré-ajustado, que será vai ser em 2017. Será em Querência, mas isso tudo depende da organização do patrão do MTG do Mato Grosso, o Roberto Basso. Querência, Mato Grosso. Mato Grosso. Então, ele ajustar as condições e coisas. A gente tem que ver rede hoteleira, enfim, as condições de chegar lá. Chegar lá. Para que o nosso espectador entenda, esse FENARTE é nada mais, nada menos que o nosso ENARTE do Rio Grande do Sul. Todos nós conhecemos muito bem, estamos aqui na capital. O FENARTE, só que o FENARTE envolve o Brasil inteiro. São as delegações dos MTGs de todo o Brasil que vêm participar dessa festa nacional. E, na gestão anterior, o Rio Grande do Sul levou a invernada artística. Sim. Levou a invernada e foi campeã. Ele levou 3º, 4º lugar do ENARTE, classificatório do ENARTE, e foi campeã. Como é que os outros estados veem o Rio Grande do Sul levando a parte artística? Olha, porque isso é uma inovação. Não, eu acho, assim, a opinião do João Melo, não como presidente.
Eu acho que a participação do Rio Grande só alimenta mais a vontade de dançar. Porque a vontade de ganhar do Rio Grande em qualquer coisa não tem. Olha, eu admiro essa gurizada, o esforço, ensaiarem, por exemplo, numa invernada, até 1h, os adultos ficam a madrugada ensaiando, porque saem da faculdade e vão para os CTGs. Olha, meus parabéns, gurizada, e nós dependemos de vocês. Nós estamos aqui no fim de carreira. Tá? Temos mais uns 50 anos só. Só mais 50. Agora a longevidade do brasileiro agora dobrou, então nós vamos mais uns 50 anos. E o movimento, a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, nós temos os departamentos iguais, né, aos MTGs. Por exemplo, o departamento artístico que envolve as danças é o nosso amigo Douglas Gil aqui. O Douglas Gil, que é o diretor da CBTG? Que é o diretor artístico da CBTG. Então ele envolve agora para esse... eu falo sempre avaliações, né? Para as avaliações, ele está envolvendo pessoas do Brasil inteiro para avaliar. Vocês vão ver, não é só do Rio Grande. Está levando avaliadores de outros estados. Vem do Mato Grosso, vem de São Paulo, vem de diversos locais. E aonde tem, né, o avaliador capacitado para cada determinado. Eu sei que na última vez, quem ganhou foi o Tomás Luiz Osório, de João Simões Lopes Neto. João Simões, exato. Tomás Osório é de Osório. João Simões Lopes Neto de Pelotas que ganhou. De Pelotas, O Genor, está sabendo quem vai representar o Rio Grande do Sul? Sim. Inclusive, só complementando, inclusive a coletânea da CBTG e a coletânea do MTG, praticamente eles têm muita coisa semelhante. Em comum. Em comum, bem assim, bem transparente, bem boa. Então, assim, o Rio Grande do Sul, agora já hoje, inclusive notícia de hoje mesmo, que eu estava falando com o coordenador da primeira região, vai uma comitiva muito grande para lá. Artística, sabe quem vai da parte no momento não, ainda não. Mas ainda eu não. sei que nós estamos preparando ir para lá no mínimo uns 4, 5 ou 6 ônibus lotados. Para ir para Piratuba. Já tem equipes montadas, aqueles que vão disputar lá a bocha, o Tetarf, essas coisas todas aí, mas a comitiva é grande. Inclusive já o nosso presidente daqui, porque falo do nosso presidente porque eu sou do Rio Grande do Sul, isso faço parte do MTG também. Então, eu sei que ele já reservou vários alojamentos lá, que até o nosso presidente já sabe, né? E agora nós estamos, então, à procura de locação de ônibus para seguir a Piratuba. Com certeza, no mínimo, 4, 5 ou 6 ônibus irão a Piratuba, fora aqueles que irão de carro. Porque tem os cavalos, por exemplo, vão nos caminhões especiais, tudo mais, e ninguém laça sem ser no seu cavalo, aquela história toda. E como é que é lá em Piratuba, o local do evento? Olha, é um local bonito, bom, condições. Piratuba é uma cidade, ela é estilo germânica. Germânica. E são águas termais, né? Então tem diversas piscinas, diversos locais de camping, hotéis. Olha, eu não sei nem o número de hotéis que tem, mas tem muitos. E é um local turístico. E como turístico, o pessoal de lá, parece que todos eles já nascem com aquela receptividade natural de dizer bom dia. Tu passa na rua, tu é cumprimentado naturalmente. É impressionante. Ontem eu saí do hotel para ir no carro, encontrei uma senhora e uma criança. Bom dia, não sei se é porque eu estava de bombacha, pilchado, mas o cumprimento foi tão agradável, assim a gente se sente muito. E Piratuba, o prefeito, o vice-prefeito, estão trabalhando como peões. Estão agarrando junto lá a secretária. Tudo isso para recepcionar o senhor que está aí do outro lado da telinha do seu computador. A secretária de Turismo também está. Né? Nós temos lá um componente da CBTG, que é o Moura, também mora lá em Piratuba. Está o Aguinaldo também, o Riffel, o doutor Aguinaldo, e o Romencito, que é o diretor campeiro da CBTG. Aquele homem... Mora em Piratuba, não? Vai emagrecer uns 150 quilos. Mora em Piratuba? Não, ele mora perto, não é em Piratuba. Vai emagrecer 150 quilos, de tanto trabalho? De tanto trabalho. E a campeira como é que está lá? A cancha é boa? A cancha... O gado vai ser bom? A cancha é antiga, o gado eu não vi para dizer que é bom, mas deve ser bueno barbaridade, porque o pessoal é laçador, que é uma loucura. E o nosso presidente, Urizes Pompeu, é exigente, ele vai caprichar nisso também. E o pessoal da campeira, eles sabem que tipo de gado tem que ser, eles não vão brincar e tem gado à vontade lá. Que maravilha. Eu tive o privilégio de visitar Santa Catarina, em Lages, e conheci o Pompeu na sede
do MTG de Santa Catarina. É muito lindo. Se o senhor estiver passeando por Santa Catarina, porque normalmente se fala em litoral catarinense, e eu tive o privilégio de ir a Lages, Santa Catarina, e conheci a sede do MTG em Santa Catarina. Vou falar bem baixinho para que ninguém ouça. Fiquei com ciúmes deles. É verdade. Eu não conheço nenhuma sede, inclusive CTGs, porque a sede do MTG lá parece que é um CTG tão grande. Não fui eu que falei, foi o presidente da CBTG. E ele agora construiu outro anexo do mesmo tamanho daquele. Exatamente. Então, eu tive lá em agosto de 2013. Fiquei deslumbrado, mas fiquei feliz, meu presidente Melo, por saber que fora do nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos tradicionalistas que levam a nossa cultura tanto quanto nós aqui. Isso nos engrandece muito. É verdade, é verdade. É. Eu posso dizer uma coisa, vocês aí o senhor de casa deve dizer. Não vão ficar bravos conosco? Não vão ficar bravos comigo? Eu vou dizer uma verdade. E você experimente também. Você saia do Rio Grande como gaúcho e vá para qualquer outro estado. Lá você se transforma. Você fica muito mais gaúcho dos que permanecem aqui no Rio Grande. É verdade, é verdade. Olha só a declaração do presidente da CBTG, hein? E o vice não ficou com ciúme que é daqui já de Porto Alegre. Então... É verdade, porque já aconteceu. Eu tive a oportunidade, quando se falar em Piratuba, eu tive a oportunidade ano passado, quando nós fizemos a transação, que eu tive que conhecer lá. É uma cidade bem turística, como falou o João Melo, é uma rede hoteleira muito grande. Eu fiquei sabendo, não sei informações oficiais, que o município tem 4.800 habitantes, o resto são turistas. Então, é verdade. Então você veja, vai circular em torno de 6 mil, nós vamos ultrapassar a população. A população local. Que maravilha! Informações da secretária de Turismo que estava lá naquele dia, no Congresso, diz que a população de Piratuba são 4.800 habitantes. É verdade. E a rede hoteleira lá de primeiro mundo é muito boa, é excelente. E outra oportunidade que eu tive, como o João disse que ele viajou, eu consegui duas. Eu fui a Santa Catarina e a segunda Planalto Central que eu tive em Brasília, lá, que a nossa amiga Loiva, que é a presidente do MTG de lá, eu tive no evento lá do terceiro, tinha encontros, parece que foi lá. Então, foi essas minhas duas viagens, por enquanto. Mas eu pretendo conhecer muito mais. Pretendo conhecer a terra do meu presidente, que eu não conheço, só de passagem. Então, com certeza, eu vou ter essa oportunidade. Eu esqueci de falar uma coisa do nosso diretor de esportes, que está trabalhando também, uma loucura, que é o Mauro Magno, lá do Distrito Federal. Então, um grande abraço a ele também. Mas olha só, e esse pessoal agora deve estar numa ativa tremenda, porque no decorrer dessa semana a coisa é corrida. É bem corrida porque começa dia 6, mas o pessoal já deve ter chegado no final de semana agora lá em Piratuba. Eu não sei se vocês notaram, uma das minhas orelhas, a do lado direito, está mais vermelha. Isso aí é de tanto encostar o telefone e atender alguém perguntando sempre alguma coisa a respeito. Então, vai ser um evento muito grande, porque a comunicação está feita, está aí no Facebook, está aí no site da CBTG, que é www.cbtg.com.br. Então, está toda a programação toda ali. A programação está ali. Então é 6, 7 e 8 dessa Correto. Semana agora. Sexta, sábado, domingo? Sexta, sábado, domingo. Tem festividades todo dia. Agora? Não, mas a parte artística é só domingo, é sábado, domingo? Não, a artística começa na sexta e termina também. No domingo. Termina no domingo. Classificatória? Alguns que têm a maior número de participantes, claro, tem a classificatória. Mas tem a parte cultural, né, que são a parte de poesia, individuais poesia, ali. Então, tem trova, causo, se tu quiser contar um causo, vá lá contar. Tem um monte nesse meio tradicionalista aí. Isso é bastante. Tem bastante. Bárbaro, ganha troféu para isso ainda, poder mentir. E ganha o troféu, cara, ganha. Presidente Melo, nós estamos falando só das coisas boas, por isso que temos a satisfação de entrevistá-lo. Como é que o senhor pegou as finanças da CBTG, quando o senhor assumiu? Boa noite. Porque como vice fica só sabendo, mas como presidente... Só nesse buena noite tu já sentiu. Eu senti que já assim, bem, se fosse ele já dizia bem. Esse bueno para pensar eu já fiquei nervoso. A Confederação Brasileira ela tem um valor X de cada MTG, paga anuidade. Mas é um valor simbólico. Do Brasil inteiro que recolhem para a CBTG. Para a CBTG, valor simbólico. Então é um número que não cobre as despesas, né?
nós teremos que trabalhar em outra possibilidade. Existe uma que estão batendo sempre, mas a gente não consegue unir todos, formar a ideia de todos os MTGs ter a carteirinha única, onde todos os associados dos CTGs recebam a carteira da CBTG com um valor. Se for R$2 para a CBTG, que já é um grande valor. Já não é assim que funciona hoje? Não. Nós estamos somente com repasse de valor fixo. Fixo dos MTGs. Dos MTGs. Então, para nós, é claro, se a gente abusar, não consegue atender os compromissos. Então, tu entra na parte do bolso do vice-patrão. Do vice? É, o vice que tira do bolso ele e paga. Tira do bolso, manda para mim. Tá certo. Ele o presidente deve viajar. Tá certo. Tá certo. Mas é que tem o primeiro vice, o Eduardo Larce, que é muito poderoso lá em São Paulo, e este aqui, o Porto Alegre, Genor em Porto que pode Alegre, bancar o presidente. Segundo, então, eles bancam o presidente. Mas não tem outro recurso para a CBTG, meu presidente? Não, inclusive, eu criei essa ideia e estamos amadurecendo um projeto agora de criar uma bancada federal de deputados federais. Inclusive, eu conclamo aos deputados federais gaúchos de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande, aliás, de todo o Brasil, quem tiver um deputado federal, participar dessa bancada. Nós vamos, assim, após a posse, aliás, já tiveram a posse agora, né? Então, após o nosso evento aqui, após Piratuba agora, Piratuba, nós vamos nos deslocar a Brasília, juntamente com o deputado federal Carlos Eduardo Xavier Marum, que é de Porto Alegre, nascido, e mora em Campo Grande, o deputado federal segundo mais votado, e eu transmiti a ideia de nós fazer uma bancada para nós entrar com um projeto para conseguirmos verbas federal, porque daí vamos distribuir entre os MTGs, né? É um sonho, é uma meta que eu tenho. Isso depende de quê, meu presidente, para conseguir isso? Olha, é um projeto bem feito e a vontade política. Nós temos valores a fundo perdido aí. Sabemos. Né? Todo mundo sabe. Sabemos que lá tem gavetas e gavetas tem de dinheiro diversas possibilidades na área cultural, na área esportiva. Então, tem aonde procurar, nós temos. E nós vamos atrás. E estou disposto agora, nesse mês ainda de fevereiro, que estamos em fevereiro, sim, sim. Antes de terminar, eu ainda quero correr atrás disso aí. Então, que tomara que dê certo, porque a gente vê uma luz no fundo do túnel, onde a CBTG, gente, é a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Não adianta nós sermos fortes dentro de casa. Nós temos que sair para fora fortes também. O sistema cooperativismo é muito simples. Um galinho, você quebra fácil. 2, 3, tu quebra. Agora junta com não quebra. Um monte de gravetos. Você não quebra. Não quebra. Não quebra. Então vamos juntar todos esses deputados, não importa o partido. Daqui para frente, senhor deputado, o senhor vai ter um partido diferente. Partido Movimento Gaúcho Brasileiro. Que maravilha. Então vamos trabalhar em cima, não importa o seu partido. Eu lhe desejo sucesso, porque aí a CBTG vai ter maiores condições financeiras do senhor poder viajar, de bancar as suas viagens, hotel, porque não é fácil. As pessoas não têm ideia o quanto se tira dinheiro do bolso para ser tradicionalista. Isso, sem dúvida. É um voluntário que, por amor. Por amor, né? Inclusive, depois que eu li esse livro do Manuelito, quando ele fala ali do voluntarismo, eu sempre digo a todos, nós somos voluntários pagos por nós mesmos. Exatamente. Somos bem pagos por nós mesmos. É pura verdade. Porque passa a ser... eu amo a tradição, amo a cultura gaúcha, e não abro mão de participar. E aí sai dinheiro de onde? Do bolso. Então eu já levo isso como, isso é um hobby. Não, isso é uma coisa que me faz feliz. Ser tradicionalista, não importa o preço. Eu tenho que conviver com o tradicionalismo. Isso é que importa e é isso que tem que ser feito. Mas, meu presidente, que esse projeto, então, consiga reunir o maior número de deputados. Nós temos deputados conhecidos nossos aqui do MTG do Rio Grande do Sul, que estão lado a lado conosco.
Sim, lá, não, lá eu sei. E aqui na Assembleia Legislativa o senhor deve acessar esses deputados. Não vou falar no ar para não comprometer o nome deles, que eu não tenho autorização deles, mas fora do nosso programa eu lhe dou a lista deles, que estão sempre junto de nós. Sempre junto. O deputado Pozobon, deputado, esse eu vou falar porque esteve no Congresso agora em janeiro, e teve na tribuna, ele teve o momento da fala dele, e ele deixou bem claro que ele só se sentia bem quando estava no meio dos tradicionalistas. Nosso amigo Agenor estava lá e ouviu isso. Outro deputado é Pompeu de Matos. Pompeu de Matos. Pompeu de Matos também é isso. Ele está sempre pilchado, ele está sempre de pilcha. Isso. E o deputado Pozobon deixou bem claro. E ele está sempre nos nossos eventos, faz questão de estar presente em nossos eventos. Então, são deputados que, se o senhor chegar a eles com um projeto desse, eles vão fazer o maior número de esforço para poder nos ajudar. Tenho certeza disso. Não, eu tenho certeza também que os deputados de bombacha, de lenço no pescoço, nos ajudarão. Os estaduais poderão ser convocados também para fazer sim, a nossa sim, de cada estado. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós temos a nossa sede simbólica da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha dentro da Assembleia Legislativa. Sim, a sede simbólica, exatamente. Temos lá. E temos também temos que retomar Guerini, esse é federal, Giovanni Guerini, também é federal. É o de Santo Augusto, eu não sei o nome. É esse? E também... Esse já foi conversado, inclusive, Sim. que o Marum, esse deputado Marum que nos está apoiando, que vai ser o líder do projeto, a base do projeto, ele já conversou, inclusive, com Guerini. Pompeu de Matos e Guerini, que eu não lembrava o nome. Eu acho que temos grandes condições de chegarmos até lá. Eu quero dar os parabéns com ciúme para vocês. Um parabéns com ciúme. Uns falam ciúme bom, outros ciúmes branco. Pela aquisição agora em janeiro passado do empréstimo que nós, do Mato Grosso do Sul, demos ao governador aqui do Rio Grande do Sul, que é o secretário de Segurança, Vantuir Jacini, que é nosso amigo, tradicionalista, gaúcho. Então, está aí de Segurança Pública. De Segurança Pública, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Morava lá e era nosso secretário lá de Segurança. E vocês estão muito bem de muito secretário. Bom ouvir isso de quem conhece. Então, principalmente, segurança é algo que nos envolve diretamente aqui. Nós já ficamos felizes com esse novo governo pelo secretário de Cultura, que é o Vitor Hugo. O secretário de Cultura, o Vitor Hugo, presidente do GTF, Vinícius Brum, ou seja, são folcloristas, tradicionalistas, compositores, mas são pessoas que conhecemos suas vivências dentro do tradicionalismo. Então, nós estamos bem felizes já com essa nova... E agora o secretário de Segurança, então, mais ainda. Vantuir Jacini, inclusive, tem um cavalo crioulo lá em Campo Grande e tudo. Mas, prestem atenção, é emprestado por 4 anos. Depois ele volta. Vai voltar, eles não vão abrir mão. E como é que o governador conseguiu isso? Olha, o doutor Jacini, ele tem uma carreira muito brilhante na Polícia Federal. Então, eu não sei se o governador Sartori já o conhecia ou não, mas eu não perguntei os detalhes. Inclusive, a festa de despedida do doutor Vantuir Jacini, lá de Campo Grande, foi no Galpão Crioulo, lá de Campo Grande, do CTG Tropeiros da Querência, e nós fizemos a despedida lá, onde houve os momentos... porque gaúcho é assim. Momento. Momento sentimental, houve alegrias, choros, então houve tudo. Então, nós tivemos ficou muito sentido quando ele falou que vinha embora. Presidente Melo, nós podemos até nos decepcionar, já que estamos falando em políticos, podemos até nos decepcionar. Verdade. Mas quando o nosso governador foi eleito, a imprensa estava toda hora filmando e tal, e teve um fato, o senhor disse que foi momentos que nos fazem felizes, teve um fato que estava entrevistando a família do governador Sartori, e atrás não lembro quem era, se era esposa, se era mãe, quem era, tinha uma foto dele, pilchado. Oi, Galate, barbaridade. Eu vi. Chamei a esposa e mostrei. Aquela foto ali atrás, não é que mostraram, a câmera pegou e mostrou.
Ele pilchado. E depois, conversando com quem conhecia, o pessoal de Caxias do Sul, o atual prefeito é nosso campeão do tiro de laço da FECARS, o prefeito de Caxias do Sul hoje é campeão do tiro de laço da FECARS. Então, assim, ó, conversando, a gente sabe que se cercando bem ele está, já que nós estamos com um mês de governo novo, né, estamos apostando muito bem. E agora ouvimos que o secretário de Segurança é uma pessoa de grande ídole. O secretário de Cultura, nós o conhecemos bem. Então, estamos bem, apostando bem nisso, nesse novo governo aí, para nós, tradicionalistas, ter um pouco de ajuda. E quando é que o senhor vai ter alguma resposta desse grande projeto? Bem, isso eu queria que se desse no momento que eu chegasse na frente deles. Mas é impossível, vocês sabem que projeto é projeto. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mesmo eu não estando mais na presidência da CBTG, eu vou dar continuidade nesse projeto com o próximo presidente. Porque queremos ser voluntários sempre. Então, eu acho que temos possibilidade de ter resposta durante este ano ainda, com certeza, né? Podemos ter, ou desistir, jamais. Vamos dizer. A minha pergunta foi tendenciosa. A quando que sairia esse projeto? Que eu quero lhe perguntar agora. O senhor é candidato à reeleição da CBTG? Não. Não é candidato? Não. Vamos apoiar. Eu acredito que qualquer, me desculpem os que não são contra isso, eu acho que qualquer sociedade, a pessoa sendo boa ou não, trabalhador ou não, tem que ficar uma gestão. Por quê? Para dar oportunidades a novas ideias e pessoas novas que afloram a vontade de trabalhar. Então, eu acho que nós temos que continuar, sempre paralelo, dando apoio, ajuda no que for possível, mas não como candidato. E, como o senhor disse, no final deste ano, nós estamos em pleno fevereiro, o senhor já tem ideia de preparar alguém, já tem alguém conversado, alguém que está na linha do brete? Olha, na realidade ninguém falou nada para mim ainda, eu quero ser presidente. Mas tem muitos, tem São Paulo, tem Distrito Federal, tem o Mato Grosso, tem Amazônia Ocidental, tem o Paraná, tem aqui, tem diversas, Santa Catarina, tem diversas possibilidades, diversas pessoas, capacidade, com melhores possibilidades que eu, muito mais, para assumir esse cargo. Então é só se apresentar. Tem um fato, o vice-presidente da CBTG, não lembro se por 2 gestões, mas abriu mão, na época que o senhor Erival Bertolini se candidatou, que é o Chico Figueira. Chico Figueira abriu mão da candidatura dele para que não houvesse concorrência maior. Ele abriu mão da candidatura dele, presidente do MTG, quando o presidente Erival Bertolini foi eleito. Ele abriu mão. Mas a realidade e a verdade não foi o Chico Figueira, fui eu. Foi o senhor? Fui eu. O candidato era o senhor? O candidato era eu. Era para ser o Chico não quis. Aí, porque os bastidores diziam aí me lançaram, fui lançado, aceitei ser candidato. Aí numa reunião, fechados, estavam todos, menos eu estava trabalhando, me ligaram e perguntaram para mim se eu aceitava. Eu soube desse fato, não quis adiantar. Eu disse que, assim como eu aceitaria ser vice, aceito também o Bertolini como meu vice. Claro. Eu disse bem assim. Mas essa minha palavra já deram como eu seria o vice do Bertolini. Aí eu tive que aceitar. E aceitei. Em nome da tradição. Em nome da tradição. Vamos unir. Tá certo. Não rachar e não dividir. Jamais. Vamos somar. Presidente João Hermelino Melo, presidente da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha. Meu presidente, faça o seu convite especial a todos os tradicionalistas para nos encontrarmos agora, nessa sexta e sábado e domingo, ali em Piratuba. Faça o seu convite a todos para participar desse 13º FENARTE. E 17º Rodeio Crioulo de Campeões. Eu sabia que tinha alguma coisa que era mais para frente, é o 17º Rodeio dos Campeões. Nós temos 3 eventos juntos, né? Que é o esporte, né? Que tem o nome, e a parte artística é o FENARTE e a parte do rodeio, né? Porque iniciou
esse movimento gaúcho brasileiro iniciou apenas com rodeio. Como rodeio, sim. Depois que passou a ser Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha também. Mas, bueno, che, você é nosso convidado, não só você, gaúcho, você que anda pilchado ou não, você compareça ao evento. Porque nós, quando fazemos evento, não é fechado somente para nós, que somos tradicionalistas gaúchos de pilcha. É aberto a todos. E nós convidamos você como parceiro, como irmão. Vá lá, vamos confraternizar, nos abraçar. Assim será o encontro em Piratuba, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. Meu vice-presidente Algenor Vison, grande conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua presença, fazer parte do nosso programa. Eu posso aproveitar um pouco o teu espaço rapidinho? Não, o senhor deve. O microfone é seu, o espaço é dos senhores. Eu queria primeiro dar um abraço, aliás, cumprimentar e um abraço ao meu presidente do MTG do Rio Grande do Sul, Manuelito, que, como nós falamos anteriormente, foi empossado agora pela segunda gestão em Uruguaiana, e lá foi tido a posse dos coordenadores das nossas 30 regiões. Então, eu queria deixar um convite para a posse do nosso coordenador da primeira região, da qual eu faço parte, que é no dia 10 de fevereiro, no CTG Vaqueiros das Tradições. E vai dar tempo de chegar de Piratuba? Vamos ter que dar um jeito, né? Mas que tal? E daí que vai ser no Vaqueiros das Tradições, fica no Parque Humaitá, lá perto do nosso Manto Sagrado, que é o estádio... Grande campeão do mundo. Da Arena, campeão lá do perto mundo. do grande campeão do mundo. Ali que vai ser, tá? Eu agradeço pelo espaço. Eu sei que a TV Tradição, ela é uma TV que transmite para o mundo inteiro. Então, agradeço o espaço, agradeço a tua presença e muito obrigado pelo convite que nos foi dado. Prendas e peões, tenho certeza que os senhores saciaram sua sede do saber nessa cacimba de cultura, que é o presidente da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, João Hermelino Melo, e o seu vice-presidente, Algenor Vison. Nossa roda de mate de hoje foram essa bela conversa, essa bela prosa com eles. Mas o programa Voz da Tradição está se calando em mais um programa nosso que tem o patrocínio da Erva Mate Barão, verdadeiro sabor do chimarrão, e da Tecnisan. Tecnisan é solução em meio ambiente. Nos assistiu na transmissão do programa de hoje André Jacques. E eu prometo aos senhores que na próxima segunda-feira trago para os senhores mais uma grande entrevista, uma grande cacimba de cultura em nosso programa A Voz da Tradição. Até semana que vem.